E como eu tô cheia das indicações, o último vídeo foi uma indicação de peça. Como vocês podem ver, eu acabei de gravar o último vídeo e tô gravando esse agora já, de novo. Jasmine tá no mesmo lugar, na mesma posição. Mas eu quero indicar este livro aqui. É Teoria King Kong, da Virginie Despentes. Não sei se vocês conhecem também um outro livro dessa mesma editora, que é a... Foca! Aí, N1 Edições. Mas tem um outro livro que essa mesma editora publicou, que é o Manifesto Contrasexual, de Paul Beatriz Preciado. Eu mesma não li ele também. Eu li só dei uma folheada, eu tenho ele em casa, mas eu ainda não consegui parar pra ler. E aí, esse aqui é a mesma coisa, mas esse eu li mais, eu li alguns capítulos dele. Não li inteiro, mas do que eu li, já achei bem bom. Por coincidência, esses dois livros, né, escritos por essas duas pessoas, eles são um casal. O Paul e a Virginie são um casal e escreveram livros foda. Ou seja, leiam este casal supimpa. E aí eu queria, cara, por que eu tô recomendando esse livro? Primeiro porque, né, vale a pena quando você encontra um livro, por mais que tenha às vezes uma parte ou outra meio controversa, que eu ainda não sei bem se eu concordo com que a Virginie diz, mas ainda assim é muito relevante. É tipo, leiam. E cara, ela tem tem um capítulo que chama Impossível... Foca... Cadê? Aqui. Tem esse capítulo que chama Impossível Estuprar Esta Mulher Cheia de Vícios. E ela conta um pouco sobre o estupro que ela sofreu quando ela tinha 17 anos. Enfim, eu queria trazer esse assunto aqui pro canal, mas é um assunto bem sério e eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. Eu acho que eu já sofri abusos menores, que, né, muito assédio e um abuso com certeza emocional, psicológico, mas eu nunca fui estuprada, né, assim, violentamente, algo declaradamente que seja um estupro, né. Eu sofri abusos mais sutis de se detectar, né, mas é super importante também a gente conseguir detectar e olhar e falar, cara, isso foi um abuso. Mas como eu nunca fui estuprada mesmo, eu sentia que eu não tinha propriedade pra falar, mas é um assunto super importante. Eu sei, já é um assunto batido, mas não custa falar sempre mais e mais, né? E aí eu vou ver se eu leio alguns trechos desse capítulo, porque é isso, né? Melhor do que eu ficar aqui falando várias coisas, é eu tirar as palavras da boca da Virginie, que falou muito melhor do que eu sobre isso. Então no começo desse capítulo ela basicamente contextualiza um pouco como que foi a noite, né, do estupro. Ela e uma amiga estavam viajando, pegando carona, sabe? Quando você tá na estrada e pega uma carona aqui pra te levar até outro lugar e aí de lá você tenta outra carona. Ficaram pedindo grana perto dos guichês da rodoviária pra ver se conseguiam ir pra algum lugar. Enfim, ela contextualiza e era de noite. E, como ela diz aqui, não fazia tanto frio assim. E aí 3 caras ofereceram uma carona pra elas. Elas ficaram meio assim, falaram, acho melhor não. Mas eles começaram a fazer uma graça, a conversar. Como diz ela aqui, ó, um carro com 3 garotões brancos, típicos moradores da periferia da época. Cervejas baseados, falam de Renault, o cantor. E aí, como eles eram em 3, elas se recusaram, mas eles tentaram convencê-las e conseguiram. E aí, né, ela diz assim, das 2 meninas, eu sou a mais mochileira, a mais falastrona, a que decide que nós podemos subir no carro. No entanto, no momento em que as portas se fecham, sabemos que fizemos uma estupidez. Mas ao invés da gente gritar, vamos descer enquanto ainda dá tempo de voltar atrás, cada uma fica com esse pensamento pra si e a gente segue viagem. Então elas seguiram e no fim das contas, tipo, elas foram estupradas com uma espingarda apontada pra elas e foram muito espancadas pelos 3 garotos. E ela conta um pouco sobre isso, né? Ela fala também assim, como vestimos mini saia, como uma tem o cabelo verde e a outra laranja. Certamente devemos trepar como coelhos. Logo, o estupro que se comete não é um estupro. Aí ela continua. Imagino que depois, nenhum desses 3 caras passou a se considerar um estuprador. Gente, é tão atual esse texto, né? Porque tem tanto cara por aí que estupra muita mina e não se considera estuprador. Porque isso que eles fazem, isso é outra coisa. 3 caras com uma espingarda contra 2 meninas, nas quais bateram até sangrar.
mas não houve estupro. E a prova disso é, se realmente não quiséssemos ser estupradas, teríamos preferido morrer ou teríamos conseguido matá-los. Do ponto de vista dos agressores, e eles dão um jeito de acreditar nisso, se as vítimas saem do ataque vivas, é porque o estupro não as enojou tanto assim. E aí ela conta que ela ouvia muitas mulheres falando, eu fui estuprada nessas circunstâncias e tudo mais, barará. E ela se perguntava, nossa, é tanta mulher me contando história assim, será que elas mentem? Será que elas estão inventando que elas foram estupradas? E aí um dia ela se convenceu de que não, de que os estupros realmente acontecem. Mas o que ela fala aqui é que a palavra de uma mulher, deixa eu procurar, a palavra de uma mulher que acusa um homem de estupro é, antes de tudo, uma palavra da qual duvidamos. Então, eu não sei por que isso acontece, mas as pessoas, a gente, né, prefere acreditar que um homem não foi capaz de estuprar uma mulher do que acreditar na mulher que está dizendo que sim, ela foi estuprada. Vide, né, já que estamos falando disso, né, o boom aí do Zé Maier e tudo que tá acontecendo agora. Assim, eu soube bem por cima dessa história, eu li algumas coisas na internet, alguns posicionamentos de alguns atores e, né, o Caio Blá foi o primeiro deles, fiquei chocada, mas assim, é foda. Por que que isso ainda continua acontecendo? Por que que o Zé Maier passou... É o Zé Maier? Ai, agora deu branco o nome do cara. É isso mesmo, né? Ai, gente, desculpa, é que faz 10 anos que eu não assisto o Globo. Enfim, ele vai lá e passa a mão na buceta da menina e não, tá tudo bem, foi uma brincadeira. O idiota lá do Caio Blá, que eu gostava dele, aí fiquei pasmada, fala, minha esposa passou por isso a vida inteira, tem que entender que é uma brincadeira, ele é uma boa pessoa, não causa mal a ninguém. E aí as pessoas confundem você ser um bom profissional ou você ser um bom pai de família, ou enfim, as pessoas elas gostam dessas categorias, né? Imagina, ele é um bom profissional, é um bom pai de família, ele jamais faria mal a ninguém. Mentira, porque acabou de fazer, passou a mão na buceta da mina. Fez mal a alguém. E aí a gente não pode omitir essas atitudes. A gente fica passando a mão, a gente tenta dar um jeitinho de acobertar. A gente fica dando um jeitinho de acobertar, de suavizar o que foi o ato em si. Quando na verdade foi desrespeitoso, quando na verdade foi invasivo. E muitas vezes, quem nunca, né, gente? Quem nunca de nós se sentiu numa situação que ficou assim, tô incomodada. Será que é coisa da minha cabeça? Se você pensou, não é coisa da tua cabeça. Se você sentiu alguma coisa estranha, é porque não é coisa da tua cabeça. Alguém está passando dos limites com você. E aí, o gap ali que a gente precisa ter é de conseguir se posicionar. Porque a gente tá tão condicionada a abaixar a cabeça, né? A gente foi tão educada a aceitar as coisas como elas são e, não, isso é brincadeira, que muitas vezes a gente se cala, se omite e não consegue colocar na hora que o abuso tá acontecendo, assim, pera lá, cara, sai, vaza. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá me constrangendo? É porque você é um ator foda? Tem isso também, né? A menina, ela era figurinista da novela, eu não sei bem. Mas, né, você se depara com um profissional tão conhecido como ele, muitas vezes você pode também se sentir acanhada de fazer uma acusação e sofrer, como diz, alguns cortes na sua vida profissional, né? É foda. Mas a gente tem que encarar isso. E foi ótimo que essa menina expôs isso. Essa menina não, né? Porque aí também, olha, gente, é tão profundo o negócio que eu falo, essa menina, eu nem sei quantos anos ela tem, mas a gente tem a mania de trazer uma cara infantil pras mulheres. Eu tenho feito um esforço muito grande, e vocês que me acompanham aqui há mais tempo devem perceber, eu faço um esforço muito grande em chamar vocês de mulheres, porque vocês são mulheres. Os homens são homens e as mulheres são o quê? Meninas? Então na peça que eu recomendei no último vídeo, ela fala, agora eu sou menina? E o cara fala, o personagem fala, pra mim você sempre foi uma menina, minha menina. Meu cu, a gente não é menina, a gente é mulher, entendeu? E faz toda a diferença, porque você ser menina, você infantiliza, você fragiliza. E a gente não é frágil, entende? Olha, gente, talvez esse vídeo tenha que ser dividido em 2 partes, tá? É bom que daí eu já tenho mais um Veda. Então vamos continuar amanhã.